Eu, na verdade, estou beneficiado pela exposição excelente do Ilan, pelas considerações do Loyola. Eu não vou, na verdade, me delongar em repetir coisas que eles já disseram muito bem. Eu só queria pontuar algumas questões, né? A primeira delas é o que o Ilan chamou de as virtudes que se transformam em vícios. Isso não sei se é da natureza humana, mas acho que é da natureza desse sistema econômico que tem a finança, né, na sua condução. Né? As situações de grande de liquidez abundante e de taxas de juros baixas, em geral, geram, na verdade, uma redução da aversão ao risco, né? Foi isso que ocorreu. E uma interação bastante virtuosa. Eu às vezes escrevo virtuosa entre aspas, porque é virtuosa mesmo. Virtuosa no sentido de que ela gera riqueza, ela gera, estimula o investimento, estimula o consumo, no caso dos Estados Unidos, não é? Mas gera crise, mas termina na crise, né? E eu acho que é dentro desse... há um autor pouco estudado, mais citado do que estudado recentemente, chamado Hyman Minsky, não é? Que escreveu textos interessantes. O problema do Minsky é o seguinte, é que não dá para modelar o Minsky, então ninguém lê. Então não dá para modelar, ninguém lê, então deixa ele de lado. Agora que aconteceu a crise, todo mundo chamou o Minsky, não é? Você tem 3 estágios, você tem uma geração endógena da crise financeira, não é? Por isso que o Minsky valorizava, sobretudo, o papel da supervisão das instituições públicas, do Banco Central e de outras instituições, né, para conter, dentro de certos limites, a explosão da crise, né? O Economist que você citou aqui, que é uma revista, além de muito competente, muito bem-humorada, né, muito irônica, não é isso, Lutz? Você que morou lá há um tempão. Eles chamaram o Greenspan de fanático soprador de bolhas, né? Por quê? Porque já há 2 anos atrás, né, quando a economia estava, claro, tinha saído da crise da Bolsa, né, e das ações de tecnologia, e o Greenspan, na verdade, foi muito solerte na redução dos juros e muito rápido na injeção de liquidez para a economia, ela se recuperou, né? Ela se recuperou já no segundo semestre de 2002, ela tinha saído da crise, né? E o Greenspan, na verdade, teve um papel importante, a política monetária americana tem um papel importante no estímulo, no incentivo o movimento de aumento de preço dos imóveis já estava começando e foi estimulado, levou um impulso pela ação do Greenspan, né? Ele dizia que não se fura a bolha em meio e que é difícil identificar a bolha. Eu fiz essa pergunta ao Krugman no Roda Viva, não sei se vocês viram, ele falou, não, eu identifiquei perfeitamente, né? O problema é que o Greenspan acha que depois de feita o estrago é que você tem que operar. O Banco Central tem que operar, etc. Né? Aí vem o Volcker e diz o seguinte, mas você está no limite da ilegalidade, né? Não é que o Fed está no limite da ilegalidade, o Fed ultrapassou o seu mandato, né? No caso do Bear Stearns, ele ultrapassou o seu mandato. Não obstante, você possa discutir do ponto de vista, digamos, moral, no sentido clássico da palavra, se o Fed poderia se omitir dentro dessa crise. Não poderia, de jeito nenhum, porque as consequências seriam muito piores. Então ele agiu como lender of last resort, como emprestador de última instância, diante das transformações que o sistema monetário e financeiro sofreram, não é? E as transformações do sistema financeiro foram muito importantes. O William apontou aqui os shadow banks, ou seja, os bancos sombra, né? Que aliás já estavam vistos ali, essa tendência já estava vista ali no Minsky, nos últimos artigos que ele escreveu, ainda no início dos anos 90. Né? A inovação é da natureza do sistema financeiro numa economia de mercado, né? Vamos falar a palavra capitalista, né?
Então, é da natureza. Você não pode, na verdade, voltar à lei da usura, né? Então, muitas vezes, as pessoas que discutem a regulamentação, você imagina que elas queiram voltar à lei da usura. Ou seja, você, na verdade, tem que ter teto para a taxa de juros. Eu quero dizer que isso já houve na história da segunda metade do século XX. Teto para a taxa de juros, restrições quantitativas ao crédito, etc. Você não vai poder reverter a tendência à securitização. Só que você pode controlar a tendência à alavancagem. A alavancagem, no caso da crise atual, foi decisiva para você. Tá certo, Mifano? A alavancagem excessiva foi um dos fatores mais importantes do desencadeamento dessa crise. Não só porque os bancos que originavam e geravam os créditos, na verdade, eles escapavam das regras da Basileia, que eles contornaram as regras da Basileia, né? Passavam esse agororoba, que eu chamo de agororoba indigesta, para os CIVs, que por sua vez, como é que eles alavancavam? Alavancavam com commercial papers, né? É a chamada asset-backed commercial papers. Então, quando começou a cair o preço dos imóveis, o que aconteceu? Secou esse mercado. Não é isso, Edmir? O mercado secou. Então, na verdade, nesse primeiro movimento, o Fed tinha que reagir rapidamente para injetar liquidez no mercado. Não havia dúvida, havia sim, porque eu assisti um programa, acho que na CNN, em que tinha um sujeito que berrava, assim, de maneira desesperada contra o Bernanke, dizendo: esse sujeito é um acadêmico idiota, ele não está tomando conta do que ele devia tomar, etc. E o Bernanke foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, essa pergunta, se é legítima ou não é legítima a intervenção, é claro que não cabe, né? Porque a alternativa é como você decidir se você vai dar o dinheiro que você tem no bolso quando você está com o revólver na cabeça. É claro que você, uma pessoa minimamente racional, entrega o dinheiro, né? É essa a situação em que o Bernanke se encontrava. Porque se ele não intervém, o aprofundamento da recessão seria gravíssimo. Imaginem o seguinte: essa contração do crédito, esse credit crunch que nós estamos observando, portanto a subida, né, de 100 basis points tá aí, no spread, teria sido muito maior, você teria tido uma contração brutal do crédito e da liquidez e jogaria a economia numa depressão. Não era uma recessão. É diferente do que ocorreu no começo dos anos 2000, porque, na verdade, o volume de inadimplência implícito na queda dos imóveis é uma coisa que é da casa do trilhão. Não vai ficar nesses 500 bilhões que você falou, é da casa do trilhão. E tem muito cadáver que não veio à tona, né, ainda, né? Está faltando muito cadáver que veio à tona. Então, o serviço do Fed não terminou. Agora, qual é a questão que nós devemos colocar, né? Todo mundo fala moral hazard, risco moral, etc. Toda vez que introduz essas questões na operação de um banco central, você corre o risco de cometer um erro. Eu dei um parecer para a BMF, você se lembra, em 99, quando o Banco Central fez aquela intervenção, né, defendendo a intervenção do Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central está manietado. Não pode fazer uma intervenção não poderia fazer uma intervenção desse tipo, como você disse, né? E nós temos que dar maior flexibilidade, seja como for, seja qual for a origem do desequilíbrio, né, não importa, né? Você tem que dar flexibilidade para o Banco Central agir, sob pena de você causar um dano maior do que aquele, mas isso é difícil aqui no Brasil das pessoas compreenderem, né? As pessoas têm dificuldade de compreender, que elas transformam tudo num caso de algemas, né? Não se trata disso, se trata de impedir que o sistema financeiro determine um crash na economia real. Outra coisa, né? Teve muita gente que no início disse: não, mas isso não tem importância, porque se é uma crise financeira não vai afetar a economia real. É o que eu estava dizendo para a Helga. Isso é uma superstição monetarista, né? Se a crise chega ao sistema bancário, não há como você impedir que a crise afete a economia real. Se ela chegar ao sistema bancário, dá o credit crunch, né, dá a crise primeiro de liquidez, depois de insolvência e depois temos o crash, né? Você tem que limitar as perdas, né? Mas por isso mesmo, Gustavo, no meu ponto de vista, você tem que ser mais estrito na regulamentação. Eu não sei se é mais, ou se é menos, ou se é a regulamentação melhor. Por exemplo, a redução
da inclinação do sistema a alavancar excessivamente. Isso é uma função do Banco Central. Como é que o Greenspan olhou aquele negócio e falou, não, está tudo bem? Estava na cara que não estava tudo bem. Eu não quero dizer eu não disse, porque isso é uma coisa terrível, né? É idiota, além do mais. Mas era visível para quem estudava o problema que aquilo estava indo nessa direção. E o Greenspan disse que não podia, sim, podia adotar medidas, não fosse a subida da taxa de juros, porque aí ele ia soltar uma bomba atômica quando você precisava simplesmente controlar aquilo que estava ocorrendo. Né? Por que não? Por que você não podia colocar mais margem, por exemplo, em certas operações? Por que ele não quis fazer isso quando boa parte da crítica à atuação dele pedia que ele colocasse mais margem em certas operações? Ou seja, moderar o ciclo. Né? Eu não estou pedindo que você volte à repressão financeira dos anos do pós-crise de 30. Você tem razão, você não pode botar o gênio de volta na garrafa. Mas você pode impedir do gênio sair demais da garrafa. Né? Deixa ele ali, nas proximidades. Você não vai poder fazer um retrocesso. Mas você pode, se tem instrumentos hoje, você pegar o texto que eu trouxe aqui, aliás, pensei que eu tivesse trazido, mas eu trouxe outro, do Cláudio Borio, né, que é o economista monetário do BAS, o que ele diz? Ele diz exatamente isso que eu estou dizendo, mas há anos que ele está falando, isso aí é o seguinte, todo mundo está achando que o Banco Central só faz política monetária com a obrigação de levar em conta a política de metas, ou implícita ou explícita. Acontece que o Banco Central tem outras obrigações. Qual é? De manter a rigidez do sistema financeiro, de controlar o sistema financeiro de modo que ele não ultrapasse certos limites. Não é verdade? Ou não tem? Não é isso? Né? Então, eu acho que nós vamos entrar num período em que nós vamos discutir essa regulamentação. Né? Essa re-regulamentação. Talvez você tenha razão, é uma questão de mudança de qualidade. O fato é que, você apontou muito bem, se deixar as agências de risco a avaliação do risco de crédito, foi uma insensatez. No momento em que você está, obviamente há conflito de interesses ali, né? E você dava AAA para um CDO que você não sabia exatamente precificar, a verdade é que elas não sabiam precificar. Essa é que é a verdade. Elas faziam market to model. Mais que isso, os modelos de risco, vocês sabem disso, previam o quê? Não correlação entre o preço dos ativos. Tá certo? Como é que você pode ter uma ideia dessa? É o que o Paul Samuelson disse. Na crise tem correlação com tudo. Então não é a crise do subprime. Né? Você generaliza a crise. Então você tem instrumentos para prevenir isso. Os derivativos os derivativos de balcão, né? Os caras fizeram o diabo com os derivativos de balcão. E quem é que controla o risco disso aí? Você tem que, na verdade, fazer o que a BMF está fazendo, que é criar um espaço para que eles sejam negociados lá. Eu acho que eu também não vou chatear vocês mais com isso, eu já disse o que eu tinha que dizer. E claramente, obviamente, você vai ter uma discussão infernal, né? Porque nessas discussões, o interesse público vem misturado com a coisa privada e é muito difícil você separar uma coisa da outra. Não é? Tem gente que vai querer radicalizar. Eu estava com um artigo aqui de um economista chamado Thomas Paley, não sei se vocês sabem, que é dos sindicatos americanos. Ele fala as origens sociais do Estado predador americano. Quer dizer, o pau vai quebrar. Né? O pau vai quebrar e eu não sei como é que os candidatos à presidência vão resolver isso. Mas o fato é que, ao contrário do que acham, as famílias que estão endividadas, que estão com seus ativos abaixo do valor das suas dívidas, vão pedir um socorro também. Essa turma vai entrar em campo daqui a pouco. Né? E como é que faz? Os candidatos... Então tá certo. Não. Então, com as palavras do presidente Fernando Henrique, eu encerro aqui minha exposição. Muito obrigado.